Estamos começando o primeiro episódio do podcast da Trail TV e hoje eu estou tendo aqui o prazer de receber um dos maiores alpinistas do mundo, recordista do Guinness, 4 vezes no cume do Everest, está indo pela 5ª vez agora e uma referência para o montanhismo mundial. Então é um prazer receber aqui hoje Carlos Santalena. Cara, obrigado por estar vindo aqui no nosso primeiro episódio, contar a sua história, falar um pouquinho do que é essa vida da montanha. Para mim é um prazer estar startando esse projeto com alguém muito importante para o montanhismo, uma referência. E obrigado por estar aqui com a gente, cara. Eu que agradeço, João. Já te conheço tem um tempo e parabéns aí pela iniciativa, né, de ter um novo podcast aí. Acho muito bacana e para mim é uma honra aqui estar participando dessa primeira edição e tomara que venham inúmeras edições aí ao longo desse trajeto. É isso. Carlão, para começar, cara, queria que você falasse para mim e para quem está assistindo a gente, cara, por que o montanhismo? Essa pergunta é meio complicada e fácil também, né? Acho que é um chamado que a gente tem, né, da montanha, quem gosta da montanha, quem se sente bem estando na montanha. Então, para mim foi assim também, né? Quando eu estou na montanha eu me sinto bem, eu me sinto feliz, me sinto alegre. Não que aqui eu não me sinta, né? Mas lá parece que tem uma energia diferente que me conecta comigo mesmo de uma forma mais intensa, né? Então a gente sente isso e acaba voltando o tempo todo por conta disso, né? Porque sabe que é um ambiente, um tempo de equilíbrio ali para nós que gostamos, né? A sua história começa muito cedo no montanhismo, né? Você foi o primeiro brasileiro mais jovem a estar no topo do Everest. Eu tenho uma conexão muito grande com você porque aos 17 anos eu escalei o Aconcagua pela primeira vez. Então, na época, lá em 2001, talvez, eu fui então o primeiro brasileiro mais jovem a escalar o Aconcagua. E eu tô aqui com o primeiro brasileiro mais jovem a escalar o Everest. Cara, 24 anos e já encarar um desafio tão grande como esse, assim. Como foi estar lá com essa idade e essa responsabilidade de estar no topo da montanha mais alta do mundo, cara? Para mim foi um chamado, né? Volto a dizer sobre isso, né? Eu já tinha alguns amigos aqui em Campinas e a gente já praticava escalada, né? Isso começou muito ali próximo da Unicamp, onde tem ainda uma primeira parede, vamos dizer, itinerante e gratuita, né? Porque é dentro da faculdade pública, então todo mundo poderia ter acesso, pode ter acesso até hoje, né? Então ali começaram as pequenas aspirações, né? E escutar, porque aqui Campinas, né, ou a região tem bastante montanhista, embora não pareça, né? Se a gente contar aí numa amostra nacional, a gente tem muito montanhista pela região aqui de Campinas, né? Então isso também, de uma certa forma, sempre me inspirou muito, né? E ao longo desse processo veio esse chamado, né? De estar numa montanha branca e etc. E não o Everest a princípio, né? Eram montanhas assim de gelo mesmo que eu tinha em um imaginário, vamos dizer, perdido e que eu consegui acessar aí nessa época da juventude, junto com algumas amizades, evidentemente, que compartilhavam já de algumas atividades que a gente podia chamar na época aí de atividades de aventura, né? E principalmente aí a escalada, né? Então esse foi um desenvolvimento. Eu conheci a Grade Six, que é uma empresa que hoje eu sou sócio, né? Dono, assim. Não tenho outro sócio, quero dizer, e comecei nela, né, como estagiário. Então o Rodrigo, na época, que era daqui de Campinas, também abraçou essa ideia. Eu falei para ele que eu queria conhecer isso. Na época ele não tinha ali, estava perdendo um vendedor dentro da empresa, e eu acabei para ajudar, entrei, e era a única forma de eu me aproximar, né, porque tinha o bloqueio ali financeiro, principalmente, ou a dificuldade até cultural de entender que se era possível ir para o outro lado do mundo, fazer uma montanha, né, sem ser aí quase que um Superman, que era o que me passava na cabeça, né? Então, com ele e com essa oportunidade de trabalho, eu fui galgando oportunidades que me mostraram que era possível, né? O que estava, às vezes, mais próximo do que era possível, né? E aí não fui com a ideia, evidentemente, de me tornar o mais jovem, né? Descobri isso depois, até através dos portais aí, né, que publicaram, etc. A ideia era realizar aquele sonho de estar numa montanha branca gigante. Para aquilo, né, o Rodrigo na época me instruiu passo a passo, basicamente o que eu passo hoje para outros clientes, né, que viajam comigo.
E aí eu fui, como se diz, tateando melhor esse grande objetivo, né? Foi se tornando mais concreto. Legal. E, bom, hoje você é uma das maiores referências como guia de alta montanha que a gente tem no Brasil. E como que é isso, cara? Como que, para quem quer um dia ir para uma alta montanha, né? Para quem ou já foi ou quer um dia estar junto com você, como que é lidar com essas situações de responsabilidade de vidas de outras pessoas em alta montanha? Porque a gente, né, na América Latina, a gente tem montanhas aí, né, o Aconcagua sendo a mais alta, mas quando a gente vai para os Himalaias, a gente está entrando na zona da morte. Como que é essa responsabilidade de lidar com vidas e com sonhos, né, dentro desse universo aí do guia de montanha, do guia de alta montanha? Bom, nesse caso aí que você está comentando, acho que é um processo de tomada de decisão, né? Que tem que ser trabalhado aqui quando a gente tem bastante oxigênio no cérebro, né? E consegue parar para pensar em diversos quadros diferentes, né? Ou possibilidades diferentes de acontecimentos futuros, né? Eu acho que um ponto principal é você aguçar bastante a sua percepção, né? Então, ao longo dos anos, e algo que eu trabalho bastante, não só no treino físico, mas também mental, é explorar as percepções, né? Então, quanto mais experiente a gente está e seguindo os procedimentos básicos da escalada, né, a gente vai tendo percepções mais próximas daquilo que pode ser um futuro real, né? Então, acho que esse é um grande trabalho do guia de montanha no caso da alta responsabilidade de vida, que seria o Everest, né? Então, além da capacitação, né, porque hoje qualquer guia aí, ele tem que evidentemente estar mais capacitado do que todos que ele está conduzindo, né, e ter muito mais experiência, né? Então é uma capacitação técnica, né, uma capacitação aí em primeiros socorros contínua, né, e a proficiência, que é a prática e a experiência contínua daquele processo todo, né? Senão você acaba também esquecendo alguns procedimentos que não vão sendo utilizados, né? Então existe esse cuidado para que você também tenha uma decisão mais assertiva, né, em se tratando aí de vidas, evidentemente, né? E também aguçar essa percepção, né, daquilo que pode realmente estar acontecendo, né? Porque as pessoas estão confiando a vida delas em você e na sua decisão, né? Então, qual o momento que você vai continuar ou ter que retornar, isso é uma decisão sua, né? E evidentemente solitária, né? Já que você é o líder, você não consegue compartilhar ela com muita gente, em loco menos ainda, né? Uhum. Então é uma decisão muito solitária que na minha cabeça exige esse preparo citado, né? Aguçar a percepção através da experiência vivida. Legal. E aí depois assumir essa responsabilidade também, porque evidentemente é um fato, né? E podem acontecer acidentes em todas as montanhas. E no Everest não é diferente. Não é diferente, né? Teve, né? São muitos anos indo pro Himalaia, indo pro Everest, né? E a gente, né? Eu acompanho, né, todas essas expedições aí que vocês fazem, eu acompanho ali quase que em tempo real ali, né? Pelos portais de notícias, né? Pelas redes sociais, tudo. E vocês pegaram uma situação que foi muito delicada, que foi quando teve o terremoto lá no Nepal, né? Ali na região ali do Himalaia. E vocês estavam com um grupo na montanha, né? Como que foi isso, cara? Conta pra nós, assim, porque a gente, né, vivencia essas histórias de montanha e aí fica daqui imaginando, fala, cara, pô, os caras estão lá num terremoto na montanha mais alta do mundo, o gelo se descolando e vocês perderam, né, vidas na expedição de vocês. Como que foi isso, cara? Conta pra nós. Bom, o terremoto foi algo bastante impactante, né? Dentro daquilo que eu citei agora anteriormente, é algo que não estava naquele cenário pensado ainda, né? O terremoto passava ali, evidentemente, num sistema de gestão de segurança, mas nunca havia acontecido com a gente em loco, né? Então fez a gente repensar, evidentemente, uma série de estratégias. No caso, a gente tinha um grupo de trekking, né? Eu voltaria a subir para fazer o Lhotse nessa oportunidade, né? Os clientes já estavam em Katmandu, então eu estava distante dos clientes, né, que eu tinha a responsabilidade, vamos dizer, até o final, porque imaginei que eles já estariam na cidade, eles estavam já, né, na cidade a caminho de casa, pegando um voo pro Brasil, quando aconteceu isso, né? Então
a preocupação com eles foi enorme, porque a gente não tinha comunicação com todos, alguns estavam na rua, né? Ninguém teve nenhum acidente, né? Não aconteceu nada com eles, mas foi algo extremamente impactante para todos, né? Katmandu faleceu mais de 15 mil pessoas, né? Então, foi um momento super difícil. Na nossa expedição, no caso desse ano, nós não perdemos ninguém, né? O que aconteceu conosco é que a gente ia subir o Lhotse e a gente estava um vilarejo antes do campo base, justamente porque tem um lama local, né, muito antigo, que já faleceu agora, que era o Lama Geshe, e a gente acreditava, todos os montanhistas que subiam, passando pelo Lama Geshe, voltavam vivos, né? Então a gente voltava e trazia uma foto para ele. Então o templo dele era repleto de fotos de montanhista que tinha essa superstição. E dessa vez não foi diferente. A gente passou no Lama Geshe, a gente geralmente leva bandeiras de oração, ele reza o que está na bandeira, você leva a bandeira e pendura, geralmente no seu memorial do campo base ou no memorial aos mortos que tem no caminho, né? E naquela ocasião o Lama Geshe falou e rezou muito mais do que de costume. E eu me lembro dele coçar assim a cabeça e pedir para a gente largar aquelas bandeiras no memorial aos mortos, né? Então, por aquele motivo, a gente se atrasou, porque a gente iria para o base camp direto. A gente já tinha guiado o trek, estava aclimatado, né? E não conseguimos chegar a tempo. Paramos em Lobuche, que é o último vilarejo ali, basicamente pré-campo base, né? E resolvemos tomar um chá, e aí já definimos que a gente tinha alguns amigos ali dentro do staffs, né? Do próprio alojamento, ficamos lá. E aí, nesse momento, né, que já era assim do meio para o final da tarde, veio o terremoto, né? Que pra gente apareceu um barulho grande, parecia uma grande avalanche de pedras, né? E depois a gente saiu correndo assim do alojamento quando esses staffs gritaram, né? Realmente que era terremoto. E a gente se viu salvos ali por um dia e por um lama, né? Que tinha indicado a gente parar minutos antes para estender todas as bandeiras. Isso tomou um tempo absurdo, né? E a gente não quis discutir muito também, falar, ele nunca pediu mesmo, né? Fazer isso aí. E acabou que, por esse motivo, a gente se safou, né? No dia seguinte, a gente chegou no base camp e as nossas barracas estavam ali meio destruídas, né? Porque as pessoas que faleceram no campo base, se não me engano, foram acho que 21 pessoas, foram apedrejadas. Então, com o terremoto, teve avalanches grandes de sérax enormes, né? Que ao colidir com o chão, gera uma propulsão ventosa, né? Vamos dizer que apedrejou o acampamento. Então foi muito trágico, né? Onde pra gente foi, em termos de equipe, mais duro, né? Foi um ano anterior, então foram 2 anos extremamente duros, né? Onde houve avalanche ali na cascata do Khumbu, né? E 16 Sherpas também faleceram. Ali a gente tinha 3 pessoas envolvidas, né? Um líder de expedição e 2 assistentes de cozinha que subiriam para o acampamento 2, né? Então, assim, não tem como negar, né, que foram anos extremamente duros para nós, né? No final, assim, tomando consciência do que aconteceu, muitas coisas mudaram, né? Para o Nepal, para a organização dos Sherpas, para os seguros que eles tinham, para o tipo de obrigação de vestimenta, por retorno à família, né? Então teve mudanças importantes, né? Pós aí, vamos dizer, tragédias. Quanto ao terremoto, a gente tem hoje até um projeto social que sustenta ainda 12 crianças lá, né? Reconstruímos 3 casas. Então foi uma forma de retribuir aquela oportunidade, vamos dizer, de continuar Sim. vivo e seguir em frente, né? E ali, assim, é um ambiente severo, né? Então a pessoa não pode dar margem para o erro, tem que estar atenta 100%. A todos os detalhes, inclusive o espiritual, né? É. Porque esse lama, queira ou não queira, ele salvou a vida de vocês com uma mensagem ali que vocês tiveram a sensibilidade de absorver essa mensagem e recuar um pouco ali, né? Segurar o tempo e aconteceu essa tragédia, né? Recentemente, o Carlão, surgiu aí uma polêmica lá no Nepal, né? De que algumas agências, guias estavam aí envolvidos com um caso de envenenar clientes que estavam no Everest para poder lucrar com isso, né, fazendo esse transporte, né? A gente sabe que a Great Six
você e outros profissionais, né, da montanha aqui no Brasil fizeram um trabalho muito grande lá no Nepal, né, que você citou agora, que é de manter projetos sociais, de recuperar casas, construção de escolas, né? A própria Karina Oliani, junto com aquele projeto Dharma dela, também levou algumas coisas, né, para o Nepal, alguns projetos para lá. E aí agora a gente recebe essa notícia, né, que circulou no mundo inteiro, nas revistas, nos sites, tudo, dizendo que o governo do Nepal, junto com guias, com agências, né, transportes de helicóptero, estava envenenando, cara. Até que ponto isso daí é verdade, é especulação, é só fake news? Como que você vê isso, cara? E como que isso impacta no trabalho de vocês, cara? Bom, eu acho que assim, sempre chega essa época do ano, né? Todo mundo quer tirar alguma vantagem da temporada do Everest, que é onde o foco todo do montanhismo vai estar, né? Eu acredito, né, pessoalmente, que envenenamento é uma palavra muito forte, né? E não é algo que um nepalês, né, ou um Sherpa, por exemplo, tem de costume ou teria de costume, né? Gera uma maldade aí, um karma, vamos dizer, super negativo para esse tipo de pessoa que comete um crime, né, vamos dizer, como esse. Então, acho muito difícil que isso realmente seja uma verdade, né, absoluta. O que a gente tem conhecimento de algumas temporadas anteriores, inclusive na minha cabeça, assim, que eu tenho memória entre 2016 e 2020, mais ou menos, né, que existiam resgates mais forjados, né, ou pessoas que evidentemente já estavam com grande dificuldade sendo desmotivadas, né, talvez por equipes locais, equipes locais que acabavam alugando, vamos dizer, o próprio helicóptero para companhias de resgate, para resgatar, vamos dizer, próprios clientes, né? Então, talvez alguns trâmites ilegais, né, que eu escutei dizer no passado, estão vindo à tona agora, porque evidentemente houve uma mudança governamental, né, e um dos grandes motins desse novo governo é destruir a corrupção do Nepal, que é um país extremamente corrupto, e, evidentemente, utilizando o highlight agora da temporada para trazer esse assunto à tona, né? Então, eu acho que, assim, em termos de envenenamento ou esse nível de crueldade, né, por parte de um guia ou de um Sherpa ou de um cozinheiro que seja, né, ali do campo base, me parece muito mais, como você disse, uma fake news ou algo muito mais exacerbado, né, querendo trazer atenção e ser mais midiático, né. E os problemas recorrentes em torno de resgate, talvez o Nepal não seja o único país, né, onde isso existe brecha para que se aconteça, né, e é difícil a gente afirmar sem ter uma resolução, né? Algumas pessoas, naquela época eu fiquei sabendo, não, tal pessoa foi presa, o outro aconteceu isso, né? Uhum. Por forjar um resgate ou por, né? Que já uma prática, assim, evidentemente extremamente errada, mas daí você envenenar a pessoa para ela ser resgatada e você ter um benefício, é um negócio meio pesado. É exagerado demais, né? Exagerado demais. A gente que vai todo ano vê que não é bem assim a coisa, né? Sim. Durante muitos anos, trekkers, né, como citaram, também chegavam a fazer isso sozinhos, né? Uhum. Eu guiando, inclusive, no passado, hoje em dia não tem mais brecha, porque não tem mais esse tipo de seguro no Brasil, infelizmente eles cortaram, né? Mas o próprio cliente poderia acionar a sua seguradora, não se sentindo efetivamente mal, e a seguradora retirar ele da montanha. Sim. Né? Uma seguradora que a gente tinha aqui da Dinamarca não perguntava o que se tinha. Simplesmente retirava, parou de vender para o brasileiro, porque aconteciam pequenas fraudes do próprio cliente. Né? Caramba. Então é difícil deles controlarem o que acontece. A gente, evidentemente, dentro de uma empresa, ou quem está assim, controla isso também. Né? Então, eu atualmente, quando um cliente precisa ser resgatado, eu mesmo entro em contato, né, com a empresa de resgate. Sim. Comunico os detalhes, né, sobre a saúde dessa pessoa, o que está acontecendo, onde que ele está, a localização, os detalhes, evidentemente, daquilo que ela tem, né? Pode ser uma dor de montanha, pode ser uma infecção, sei lá, né? Mas, assim, é muito forçado, né? E acho que uma afirmação muito pesada
um Sherpa, alguma pessoa, um guia, né, no caso. Cometeu, que é um crime isso, né? É um crime. É um crime, né? E esse ano vocês estão indo novamente, né, com clientes que vão tentar cume e você está indo novamente com a sua esposa lá pro Everest, né? Dessa vez não, dessa vez ela não vai não. Dessa vez ela não vai, então vou reformulando a pergunta aqui, eu vou fazer um corte. Bom, esse ano vocês estão indo novamente, né, pro Everest com um grupo de clientes e mais uma vez você vai fazer uma tentativa de cume, né? E o ano passado você estabeleceu um recorde para o Guinness Book junto com a sua esposa, né, com a Olivia, que vocês escalaram o Everest e o Lhotse juntos. Então foi o primeiro casal, ela a primeira, né, a alpinista latino-americana a fazer esse feito. Cara, conta aí pra mim, como que foi isso, cara? Você tá ali com a sua esposa, com a mulher que você ama, num desafio extremo, né, na zona da morte. Como que é essa relação, cara? Porque isso transcende um pouquinho o lado esportivo da montanha, né? Você tem ali aquela questão do afeto, de estar com a pessoa que você ama, fazendo esse grande desafio. Cara, como que é isso? Como que eu não consigo, né, nem imaginar como que seria aí né, esse feito aí para vocês, cara. Conta para nós. Pô, pra gente foi, assim, um presente divino, basicamente, né? Porque tanto eu quanto ela, a gente sempre gostou de montanha, evidentemente, né? E a gente já tinha feito aí muitas montanhas pela América do Sul juntos, né? E temos isso, vamos dizer, em comum, né? Então, o Everest, para mim, sempre foi uma montanha muito especial, no qual eu dizia para ela que eu gostaria de levá-la, né? Mas fazendo esse processo depois da gente ter se conhecido. E aí partiu dela, eu já tinha feito o Lhotse, inclusive, né? Aproveitar a oportunidade, ela não estava errada, né, de estar lá, né, e de estar super bem treinada para escalar o Lhotse também, né? E para mim aquilo brilhou os olhos, porque era um projeto também diferente, no qual eu teria ali um desafio maior, eu ter que me preparar mais, né, e me condicionar mais. Então a gente combinou, falou assim, vamos deixar isso entre nós, né? Vamos organizar para que isso aconteça. E vamos ver o que o universo vai nos mostrar quando a gente voltar para o acampamento 4 pós-cume do Everest, né? Que já é, evidentemente, aí uma grande escalada, né? Uma grande expedição. Então, quando a gente voltou do campo 4, aquele dia foi um dia muito bonito, né? Muito especial de cume. Tinha uma lua cheia perfeita e a gente estava no campo 4 sem vento nenhum, né? A gente tinha organizado para que um Sherpa só nos ajudasse, né? Com a questão do oxigênio levando ao 4 do Lhotse. E aí quando eu acordei, né, e vi o cenário que tinha, e a Olivia combinou que depois que ela voltasse do Everest ela não ia falar até eu decidir se ou não. Falei, olha, a gente está tendo a oportunidade da vida, né? Porque eu nunca tinha visto um clima tão perfeito, né? Uma lua tão perfeita. Falei, bom, é hoje. Então aí acordei ela, esse outro Sherpa, né, que iria acompanhar a gente até o 4 do Lhotse, e nós fomos, assim, iniciamos os 3, né? E com um tempo muito bom. E aí, ao longo da caminhada, depois de levantar, ela começou a pegar no tranco fisicamente, né, de novo, esquentou o músculo, né, começou a conseguir caminhar numa velocidade boa. E aí a gente se viu, vamos dizer, concluindo o projeto, né? Assim, vendo o tempo de deslocamento que a gente tinha. E Carlão, cara, vocês estabeleceram um recorde, né, que foi pro Guinness Book, né? Mais um brasileiro aí fazendo um feito, né, extremo, estabelecendo um recorde pro Guinness Book, cara. E como que foi para vocês receber essa notícia, né? Poxa, o primeiro casal a realizar isso daí, tá no livro dos recordes, que é uma publicação, né, de grande impacto para a carreira de vocês, né? E como que vocês veem isso, cara, de ter aí mais, além de ser, né, praticamente brasileiro que mais vezes, né, teve no cume do Everest, você e o saudoso Rodrigo, né, que teve lá muitas vezes também. Como que é isso aí, cara, para vocês receber essa notícia aí? Pô, pra gente foi, nossa, legal demais, né? Foi super diferente, a gente também não tinha pensado nisso, faço parte de alguns grupos de montanhas, e eles começaram a cogitar, né? E uns colegas aí de trabalho me informou, não, acho que pode ser realmente primeiro casal, e mais bacana porque foi em casal, né? Um recorde em casal. Isso torna diferente a experiência, torna diferente, né? Esse tipo de recorde, não é algo que você faz sozinho, né?
tem sempre o outro, uma pessoa sua de vida do seu lado fazendo algo extremo, né? Como você comentou, então foi muito especial. E a gente mandou lá pro rapaz que nos mandaram o contato, né? A gente aplicou, né? Porque você tem que mandar lá as fotos, o que aconteceu, os relatos, né? A gente tinha, evidentemente, hoje com os GPS, né? Marcado esse deslocamento. E aí depois de um tempo ele enviou para nós, né? Numa caixa bonita, né? Recebe um envelope bonito também, então, pô, muito bacana. A gente também não tinha ideia, né? A ideia era fazer as 2 montanhas e a gente já sabia que ia ser uma experiência fantástica, né? Então, por si só, já tinha valido a pena. E aí receber isso acho que consagrou a nossa ideia aí, principalmente de casal, né? De estar junto ali, fazendo isso junto e vai ficar marcado depois da vida, né? Porque com certeza é difícil da gente repetir o tempo todo, né? E evidentemente pretendemos escalar outras montanhas aí em casal, mas talvez tão grande quanto essas, né? A gente demora um pouco, tem toda uma questão de preparo, treinamento, sim, questão financeira também. Puxando o gancho para essa questão financeira, né? O Everest, ano a ano, ele vem subindo cada vez mais os valores dos permits, né? É tudo muito, muito grandioso, né? Quando a gente fala em uma expedição, porque são 50 dias na montanha, né? Vocês ficam de 50 a 60 dias na montanha, em todo o processo ali, no climatação, né? A subida e a descida, né? Então, para quem está assistindo que não entende, né, como que é esse processo, os alpinistas ficam dias na montanha para a grande glória, que é chegar no cume. Né? E como está sendo isso para vocês como empresa, né? A Great Six como empresa, para poder levar esses grupos para lá com esses custos tão altos, né? Teve um salto muito grande dos últimos anos para cá. E para vocês, como sendo uma operadora, como que é isso, cara? Como que vocês organizam isso para poder viabilizar, né? Como que é esse grande desafio aí, o financeiro? Bom, evidentemente, pelo valor, né, da expedição, é um público seleto, né? Um público seleto que ou consegue patrocínios e angaria patrocínios, né, para trazer atenção e conseguir a verba, né? Ou pessoas que têm a verba própria, né? Mas evidentemente precisa contar com esse lado financeiro e com o tempo disponível, como você comentou, né? Além disso, a própria expedição ela exige que você faça uma preparação, né? Então você precisa ali passar por montanhas de 5.000, montanhas técnicas, né? Você precisa fazer uma preparação física específica, você precisa ganhar um volume de montanhas em 6.000, né? Você precisa ir para uma montanha aí de 7.000, próxima de 7.000, que seja o Aconcagua, né? Então você tem um caminho a ser feito que também ele é custoso, né? Então, para nós, o Everest, hoje quase que todas as montanhas dos 7 cumes, né? Elas têm se considerado, ao longo do tempo, valores básicos, standard, né, para a operação comercial. Então o Everest é só o exemplo maior, né? Mas todas essas outras estão seguindo este caminho. São montanhas que a gente diz montanhas mais famosas, né? Então se a pessoa quiser ir em montanhas ditas, vamos dizer, mais famosas, ela tem que evidentemente pagar esse preço, né, que muitas vezes não é nem da agência como eu, são royalties, né? Hoje para o Everest você paga ali, vamos dizer, 15 mil dólares só de permissão, né? Só de permissão para você poder pisar lá ou estar lá, né? Fora operações, alimentação, acampamento, o que quer que seja, né? Então os valores sobem, né? Vem subindo, como se disse aí ano a ano, mas a quantidade de público não reduz, né? Por mais que você coloque regras e que você aumente o valor, esse público ele continua existindo, né? Que pretende para o Everest por objetivos diversos, né? Desde montanhistas que buscam ascensões diferentes, recordes, né? Até pessoas que querem como investimento, né, para sua carreira pessoal, ou pessoas que querem ter um lugar de status e de destaque em algum momento, né? Então tem objetivos 1000 dentro desse público, vamos dizer, que pode pagar esse tipo de experiência, né? Eu acho uma experiência super válida, né? Uma das minhas missões é levar essas pessoas e que elas voltem, né, melhores do que elas foram, talvez com um contexto mais humano ou mais observador, né,
do seu entorno, que elas possam contribuir cada vez mais, né, com todos que estão ali, em teoria, em camadas menos privilegiadas financeiramente, né? Então é uma das missões que essas pessoas, que eu me coloco energeticamente para que essas pessoas consigam ser sempre melhores, né? Que foi o que aconteceu comigo também. Então, assim, o público tem, né? Vai continuar existindo num país grande como o Brasil também, independente do valor que eles coloquem. Pode ter uma volatilidade, ou seja, o público sentir por um tempo e depois ele volta a entender aquele processo e vai também, né? Como aconteceu no próprio Aconcagua. Aconcagua até 2, 3 anos atrás era uma montanha que você podia, né, oferecer comercialmente por $6.000, né, por $5.000. Hoje a mesma montanha se paga 10, né, $11.000 sem contar permissão e outros custos. Então se tornou uma montanha super controlada, né, talvez dentro de um parque estadual. Então você consegue ali ter grandes motivos para cobrar mais, as agências se unem, fazem um lobby comercial. Infelizmente é isso que acontece, né? O lado positivo de tudo isso que eu vejo principalmente porque no Nepal, né, um grande exemplo, é o que movimenta a economia local. Então, assim, o Everest, no caso, representa a vida de todos os Sherpas que estão ali, né? Geralmente são famílias grandes, né? Representa a maior quantidade de dinheiro que vem de fora, né, sendo investido através do turismo para o país. Então, é algo que eles têm que realmente se vangloriar, né, e cobrar por isso, porque eles dependem estritamente disso, né? Então, o lado positivo é que você, de uma certa forma, contribui, né, com essa economia, contribui com essas pessoas, né? E faz com que elas todas tenham trabalho. Então, o Nepal é o tipo de país que você pode pagar um pouquinho a mais para o outro cara carregar um pouco a mais. É bom, porque ele está lá sem fazer nada, ele precisa do seu dinheiro, né? Então, ele está esperando que você traga dinheiro. Então, esse tipo de coisa é o lado positivo, né? Muito bom. E Carlão, cara, diante de tantos desafios grandiosos, assim, dentro da sua carreira, não só como empresário, mas também como atleta, né? Tem algo que você gostaria de fazer dentro desse universo que você ainda não fez, mas está ali no seu checklist ali para você, né, realizar como atleta, como montanhista, como aventureiro? O que tá aí ainda no seu checklist que você falou, não, isso eu ainda não fiz e, cara, eu quero fazer em breve? Bom, eu gosto muito do Himalaia, né? Gosto muito das montanhas de 8.000 metros, então o que eu gostaria de fazer e venho diluindo ao longo de um certo tempo são as montanhas de 8.000 metros, né? Então, todas me chamam a atenção, gostaria de ir para todas, né? E aí entra um crivo, aí vamos dizer, o primeiro financeiro até, e o segundo que seria de risco, né? Então eu prefiro diluir, como eu comentei, essas montanhas ao longo de alguns anos ou ao longo de algumas experiências, que eu possa me expor ali pontualmente a certos riscos, né? Então aí teria o Annapurna, teria o K2, teria os Gesherbruns, né? Teria Broad Peak, teria Shoyu, Shishapangma, né? Esse seria um grande objetivo. E o mais próximo, né, que eu estou disso agora é o Shoyu. Então, pós-Everest, a ideia é para o Shoyu no segundo semestre, que seria mais uma montanha de 8.000 metros, mais uma experiência diferente, né? E galgando isso aí passo a passo, né? E do lado comercial, porque eu acredito que essas montanhas, por mais que digam-se hoje serem totalmente comerciais, para mim não são, né? A gente cria um processo para que elas sejam, de certa forma, autônomas, para que a pessoa possa ter segurança para ir, né? Então, a gente não vai sair vendendo, por exemplo, não, vamos para o Annapurna amanhã para qualquer tipo de gente, né? A gente vai precisar entender esse cliente, capacitar ele efetivamente, não só fisicamente, mas mentalmente também para aquilo, criar procedimentos para que ele consiga ir com segurança, isso sim. Então nunca vai ter um volume muito grande, né? Comercialmente a nossa ideia esse ano é explorar os 7 vulcões, né? Então depois dos 7 cumes, que nós somos especialistas hoje no Brasil, seriam os 7 vulcões, que é o maior vulcão de cada continente, né? Então ele é um projeto que tem um contexto cultural mais interessante até do que o contexto montanha, desafio, dificuldade, né? E pode aí abraçar pessoas, né, de todos os perfis, inclusive quem não tem interesse de se preparar demasiadamente, né, ou que não tem vontade de se expor a risco, evidentemente, conhecer
lugares, né, nos 7 cantos do planeta, subindo trekkings em montanhas mais simples, né? Então, os 7 vulcões você consegue ali trazer as pessoas do trekking, né, para o mundo da alta montanha, fazendo uma transição boa entre esses dois mundos, né? E evidentemente não trazendo os riscos que trazem os riscos das altas montanhas, né, em si. Então os vulcões eles são efetivamente um pouco mais baixos, né, tecnicamente um pouco mais simples, e você continua conhecendo todo o globo fazendo o que você gosta, que no caso aí seria um grande trekking de altitude, né? Muito bom. Carlão, assim, se você tivesse que elencar durante todos esses anos de experiência que você tem como montanhista, como profissional, qual que foi o maior desafio que você teve na sua vida talvez de tomada de decisão, ou algo que te fizesse refletir, ou que você reflita até hoje sobre isso? Qual que foi a coisa mais difícil que você passou durante todo esse processo, cara? Bom, aí acho que tem mais difícil que eu passei nesse processo foi uma expedição para o Makalu, né, que é uma montanha também no Nepal. E nessa oportunidade eu acabei, né, eu tinha um único cliente integrante que acho que com 20 dias de expedição a gente evacuou para Katmandu. Ele realmente tinha aí um problema com bactérias, né, se aproximando do cérebro, então era algo mais crítico. Ele acabou voltando para o Brasil e eu fiquei sozinho, né, nessa expedição. Sozinho não, porque tinha um Sherpa ainda que me acompanharia, né, e que também ficou doente, né, e que dormia sempre nas mesmas barracas ali no base camp. Então tinha alguma coisa acontecendo ali naquele ambiente diferente. Esse Sherpa chegou até o dia de cume comigo. Naquele dia ele também se sentiu mal, né? E eu tomei a decisão de subir com o argentino que trabalhava na Concagua, já tinha conhecimento dele também. A gente se conheceu no campo base. Resolvemos formar uma dupla, né? Para aquele dia de cume eu estava sem a utilização de oxigênio suplementar, ele também. E nesse dia de cume ele também acabou desistindo, acabou retornando, né? Com 200 metros de ascensão, eu resolvi seguir. Nesse momento eu estava diante de todos os grupos comerciais e aí eu me vi caindo, né, dentro de uma greta. De uma greta que eu não conseguia me autorresgatar, muito difícil. Sem oxigênio eu estava extremamente exaurido, né, fisicamente. Nossa. Tentava subir de todos os jeitos possíveis, mas comia mesmo, né, toda vez que eu puxava a corda fixa, e por Deus eu estava solteirado na corda fixa, né, porque era um ambiente totalmente horizontal, onde você não ia imaginar que fosse acontecer isso. E aí tive a sorte, né, de ter passado um grupo comercial, de um guia russo que eu também conhecia, e avisei ele que eu estaria adiante para ele pelo menos me observar, né? E nesse caso ele acabou chegando, a corda ainda estava tirada para dentro e conseguiu me tirar de lá. De lá a gente conseguiu seguir para o cume, passei a usar o oxigênio dessa altitude e voltar, né? Mas assim, para mim foi o mais difícil de acontecer, porque acho que foi o mais perto que eu cheguei, vamos dizer, da morte, né? Isso, né? E uma avalanche que passou muito próxima de nós lá no Everest também, na primeira oportunidade que eu tive lá. Mas essa foi muito impactante, porque foram pelo menos aí uns 20 metros de queda, né? Então até você acreditar que a sua solteira vai te segurar, ou que a corda realmente estaria ancorada nesse ponto, é algo que foi muito, muito, muito difícil para mim, né? Depois até hoje, né, eu penso nisso e, enfim, vem na minha mente o que eu preciso fazer, né? Uma das coisas que vem na minha cabeça muito forte é que eu não posso mais andar sozinho, mesmo sem oxigênio, né? Ter um companheiro de cordada que seja, faz toda a diferença para a sua segurança, né? Então, o que eu acabei nesse dia, de certa forma, negligenciando, né? E, enfim. E outra foi essa que eu citei em 2014, que é um ponto também que bate na minha cabeça sempre, que foi a avalanche, onde faleceram os Sherpas, né? A gente estava lá, eu acabei perdendo um líder, né? Um cara que era muito bom. Então é algo que também eu sempre penso quando passo naquele ponto, né? E que a gente vai trabalhando mentalmente para que não nos incomode ao longo dos anos. Legal. E você, né, agora, né, tem um filho pequeno,
né, empresário de outros setores aí, além do ecoturismo, das expedições, né? Também tem lá os chalés em São Bento. E sua vida ela é 100% inserida aí na montanha, né? Você pensa em levar isso também para o seu filho e ter essa conexão com ele lá em alta montanha um dia, cara? Eu penso sim, né? Vai depender, acho que muito dele agora, mas a gente não coloca esse incentivo, né, 100% do tempo, porque ele já convive com pessoas que falam disso. Então, nas rodas de amizade, onde ele tá, a pessoa tá falando de montanha, de altitude, do Everest, né? Então, para ele, subir o Everest assim é algo que não é ainda tão... todo mundo que às vezes está em casa subiu uma vez, né? De 65 anos a 17 anos, tinham pessoas que já frequentaram, né? Que a mãe e o pai tiveram no cume do Everest, né? Exato. Então ele não cria tanto isso, a gente não coloca tanta pressão, mas ele já vive na montanha, está lá em São Bento o tempo todo, né? Etc. Então acredito que seja possível, né? Da curiosidade dele, em algum momento a gente tá junto no topo de uma alta montanha aí. Legal. Para encerrar, Carlão, se tivesse que ser um protagonista de uma história, de um filme, qual que seria o filme perfeito para você sendo esse protagonista, cara? Bom, o filme perfeito, boa pergunta. Para mim é chegar na idade da terceira idade, vamos dizer. Então eu vivo de forma muito intensa, né? E o meu grande protagonismo, acho que hoje, seria poder chegar com 85 anos, olhar para esses filhos, netos e todos, e essa história, né? E continuar podendo me desafiar, né? Me entendendo como sendo ali alguém que teve o privilégio de conseguir chegar, né, nessa idade tão elevada e conseguir ver todas essas gerações, né, futuras acontecendo. Acho que esse é um grande protagonismo que eu sempre penso para a minha vida, né? Que eu vou para a montanha todo ano, mas existem vários riscos que a gente acaba correndo, inseridos, né, pelo menos no ambiente. E para mim o grande protagonismo é esse, é poder voltar para casa, né, todo ano e ser um terceira idade que observa tudo isso, né, junto com os netos e os filhos, e consegue usufruir dessa experiência sendo passada, né, adiante. É isso. Carlão, desejo para você boa sorte nessa temporada no Everest, que corra tudo bem, que os bons ventos possam aí, né, guiar vocês para uma escalada de sucesso para você, para os seus clientes que estarão lá com você. Foi um prazer te receber aqui nesse primeiro episódio do podcast da Trail TV, contar um pouquinho da sua história, e espero que esse legado que você vem construindo há tantos anos seja aproveitado pela gente, comunicando, né, por vocês, levando cada vez mais pessoas para a montanha, e que o nosso esporte possa aí, né, chegar num público hoje também que não tem um acesso, né, financeiro tão alto, mas que possibilite aí outras pessoas conhecer o montanhismo, seja ele nas nossas montanhas aqui no Brasil, né, na Serra Fina, lá na Mantiqueira, ou também nas montanhas da América do Sul e galgando aí para os Himalaias também. Então, obrigado por estar aqui com a gente, por esse primeiro episódio, e todo sucesso para vocês aí nessa temporada. Vou acompanhar aqui da minha terrinha e que corra tudo bem. Valeu. Valeu, João. Obrigado aí pela oportunidade. Uma honra participar desse primeiro episódio aí. E que venham mais montanhas, mais histórias, e que eu volte aí para contar elas aí para você. É isso aí. Pessoal, primeiro episódio do podcast Trail TV. É um prazer enorme estar aqui me comunicando com vocês. Todos sabem que a Trail TV é uma produtora especializada em coberturas de eventos esportivos de montanha, produção de documentários. E a gente está começando esse novo projeto com um cara incrível, uma grande referência aqui para o montanhismo mundial. E a gente se vê no próximo episódio falando mais sobre montanha, falando sobre esporte, sobre lazer, sobre viagens e informação relevante para o mercado de aventura. Valeu! Valeu!